O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar que vai relacionar a quantidade de energia potencial elétrica, que vai estar sujeita a uma carga de prova, quando essa carga de prova é colocada em uma determinada região do espaço. Então, naquela região do espaço, vai ter um campo elétrico gerado por uma outra carga, uma carga geradora. Colocando a carga de prova, ela vai ficar sujeita à ação do campo elétrico e naquele ponto também vai estar associado um potencial elétrico. O valor do potencial elétrico naquele ponto, ele não depende do valor da carga de prova. Ele é indiferente naquele ponto. Quando temos várias cargas geradoras de potencial elétrico e queremos calcular o potencial em determinado ponto que fica entre essas cargas, como ali na figura, temos 4 cargas, cada uma delas vai produzir um potencial elétrico no ponto P. Para calcularmos o potencial no ponto P, é necessário que a gente faça a soma aritmética do potencial gerado por cada uma das cargas. A carga Q1 vai gerar o potencial 1, a carga 2 o potencial 2, a carga 3 o potencial 3, a carga 4 o potencial 4. Para a gente calcular o potencial elétrico total no ponto P, teremos de fazer a soma do potencial de cada uma das cargas que gera naquele ponto. A diferença de potencial entre dois pontos é dado pela diferença de potencial no ponto A menos a diferença de potencial no ponto B. A diferença de potencial ele vai ser representado pela letra U. Então, ali no caso, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, ele vai ser igual o potencial no ponto A menos o valor do potencial no ponto B. Em um campo elétrico, uma superfície é chamada de equipotencial quando todos os pontos dessa superfície apresentam o mesmo potencial elétrico. Essa superfície equipotencial ela pode ter qualquer formato geométrico. Só precisa obedecer uma regra, de que as linhas de força desse campo são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. No caso, por exemplo, de uma carga pontiforme, são as duas figuras mais à esquerda. Então, temos uma carga pontiforme positiva e uma carga pontiforme negativa. A gente sabe que elas vão produzir um campo elétrico, a orientação o sentido das linhas de força do campo elétrico estão representados, saindo da carga positiva, convergindo para a carga negativa. O potencial elétrico calculado próximo dessas duas cargas vai ser dado pela equação V igual a K, constante eletrostática, vezes Q, que é o valor da carga, dividido pela distância. Então, isso significa que todos os pontos que estão à mesma distância dessas duas cargas, elas apresentam o mesmo potencial. Então, por exemplo, na figura mais à esquerda, o ponto A e o ponto B, eles estão à mesma distância da carga. Então, significa que o ponto A e o ponto B, eles estão no mesmo potencial. Então, a linha pontilhada, onde está contido o ponto A e o ponto B, é uma superfície equipotencial. Qualquer ponto daquela superfície está no mesmo potencial. Um caso semelhante na figura onde temos o corpo eletrizar a carga negativa. O ponto D e o ponto E estão à mesma distância da carga. Então são dois pontos que estão submetidos ao mesmo potencial. Então o potencial em E é igual ao potencial em D. No caso de duas placas paralelas, que é a figura da direita, uma eletrizada positivamente e a outra negativamente, nós teremos um campo elétrico uniforme. Então, as linhas de campo elas são paralelas, elas apresentam a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos. Então, nós temos um campo elétrico uniforme entre essas duas placas. O potencial em A, no caso, que está mais próximo da placa eletrizada positivamente, vai ser maior do que o potencial em B, que vai ser maior do que o potencial em C. Então, o potencial em A é maior do que o potencial em B, que é maior que o potencial em C. Então, ali o potencial vai diminuindo. Mas qualquer ponto que esteja perpendicular a essas linhas de força de campo elétrico ali, no mesmo ponto, da superfície equipotencial vai apresentar o mesmo potencial elétrico. Vamos analisar a situação onde nós temos um campo elétrico uniforme produzido entre duas placas eletrizadas, uma eletrizada positivamente, a outra eletrizada negativamente. Então, o campo elétrico vai ter sentido saindo da placa positiva e convergindo
para a placa negativa, esse é o sentido das linhas de força do campo elétrico, e que nós vamos colocar uma carga de prova, uma carga positiva, uma carga de prova positiva, em um determinado ponto desse campo elétrico. Quando a gente abandonar essa carga nessa região, ela vai entrar em movimento porque ela vai ficar sujeita a uma força elétrica. Então, tem um campo elétrico criado pelas duas placas, vai ter uma força elétrica quando você colocar uma carga em uma região desse campo aí. Então, a carga ela é abandonada no ponto A, onde tem um potencial elétrico A. Ela vai se movimentar até um ponto B, onde você vai ter um potencial elétrico B. Então, nós temos um deslocamento para carga de prova ir do ponto A até o ponto B. Se houve um movimento da carga, houve um trabalho. Quem realizou o trabalho? A força elétrica. Então, a força elétrica ela vai realizar um trabalho para mover a carga do ponto A até o ponto B. Tem duas maneiras da gente calcular o trabalho realizado pela força elétrica para mover essa carga do potencial A até o potencial B. A primeira maneira é utilizando a seguinte equação. Então, o trabalho realizado pela força elétrica para mover a carga do ponto A até o ponto B é igual a Q, que é o valor da carga elétrica, vezes a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, que a gente pode representar também por U ali. A segunda maneira é utilizando o valor da força elétrica. Então, o trabalho para mover a carga do ponto A até o ponto B é igual à força elétrica vezes o deslocamento para ir do ponto A até o ponto B, vezes o cosseno do ângulo entre a força e a direção do deslocamento, que no caso é zero. Cosseno de zero vai ser igual a 1. Então, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser igual ao valor da força elétrica vezes o deslocamento para a carga ser movida do ponto A até o ponto B. Nós podemos igualar as duas equações e ficamos com Q, que é a quantidade de carga elétrica da carga de prova, vezes U, que é a diferença de potencial entre o ponto A e B, é igual à força elétrica, que está submetida à carga de prova, vezes o deslocamento para a carga de prova do ponto A até o ponto B. A força elétrica, a qual está submetida à carga de prova, também pode ser calculado como o produto entre o campo elétrico, a qual está submetido à carga de prova, vezes o valor da carga de prova, que é o que está representado em verde ali. Então, substituindo o valor da força elétrica pela equação E, que é o campo elétrico, vezes Q, que é a quantidade de carga elétrica da carga de prova. Então, como em ambos os lados aparece o valor da quantidade de carga elétrica da carga de prova, simplificamos esse termo e ficamos que a diferença de potencial vai ser igual a E, que é o valor do campo elétrico, vezes o deslocamento da carga de prova para ir do ponto A até o ponto B. Então, nós podemos calcular o trabalho realizado pela força elétrica para mover a carga do ponto A até o ponto B pela equação Q vezes U ou Q vezes E vezes ΔS. Vamos imaginar uma esfera de raio R que ela foi eletrizada por um dos três processos, ou atrito, ou contato, ou indução, e ela ficou eletrizada negativamente. Os elétrons que estão em excesso agora nessa esfera, eles vão exercer um sobre o outro uma força de repulsão. Então, devido à repulsão elétrica entre os elétrons, eles passam a se movimentar. Então, quando ele ficou eletrizado negativamente, um elétron vai exercer uma força de repulsão sobre o outro e eles começam a se movimentar. E eles tendem a ficar o mais afastado possível um do outro. Então, dessa maneira, esses elétrons eles vão se distribuir na superfície da esfera. E quando eles se distribuírem na superfície da esfera, esse movimento vai cessar e você vai ter o equilíbrio eletrostático. Então, se a gente for calcular o potencial elétrico e o campo elétrico, na região interna, na superfície e na parte externa dessa esfera eletrizada, nós teríamos valores diferentes. O campo elétrico gerado por uma esfera eletrizada vai depender do ponto que a gente está calculando o campo elétrico. Se é um ponto interno da esfera, se é na superfície ou se é um ponto externo. Então, primeiro, um campo elétrico gerado em um ponto externo, ou seja, num ponto que a distância entre esse ponto e o centro da esfera é maior do que o raio. O campo elétrico gerado nesse ponto vai ser dado por K, que é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Então, esse é o campo elétrico
para pontos externos à esfera. Para pontos que estejam muito próximos da esfera. Nesse caso de pontos muito próximos, é praticamente pontos que estão na superfície da esfera, ou seja, onde a distância ela é aproximadamente igual ao raio. Então, o campo elétrico nesse ponto ele vai ser dado por K vezes o módulo da carga dividido pelo raio ao quadrado. Se a gente pegar agora pontos que estão exatamente na superfície da esfera, então o campo elétrico na superfície da esfera vai ser dado por K vezes o módulo da carga dividido por 2 raio ao quadrado. E caso a gente pegue pontos no interior da esfera, que seriam distâncias menores do que o raio, o campo elétrico vai ser nulo, uma vez que as cargas estão concentradas na superfície. Já o potencial elétrico. Se a gente pegar um ponto externo à esfera, o potencial elétrico vai ser dado por K vezes Q, que é a quantidade de carga. Lembrando que ali a gente não utiliza o módulo, a gente utiliza o valor normalzinho mesmo. Se a carga é positiva, positiva, se é negativa, negativo, dividido pela distância. Já para pontos na superfície da esfera, o potencial vai ser dado por K vezes Q, que é a quantidade de carga elétrica do corpo, dividido por R, que é o raio da esfera. Já se nós pegarmos pontos no interior da esfera, o potencial no interior da esfera ele vai ser sempre constante. Então, tanto no centro da esfera quanto na superfície da esfera, o potencial vai ser o mesmo. Então, o potencial elétrico no interior da esfera ele vai ser constante e é dado por K vezes Q, que é a quantidade de carga, dividido pelo raio. A densidade superficial de carga em um condutor é definida pela distribuição de cargas elétricas na superfície do material. Então vamos tomar como exemplo uma esfera eletrizada onde a gente pegou um elemento de área, representado ali por ΔA. Então a densidade de carga nessa região, ela vai ser igual à quantidade de carga elétrica que você tem nessa região ali, dividido pela área dessa região. No caso de um condutor esférico de raio R, a área da superfície é dado por 4πr ao quadrado. Então, num condutor esférico, a densidade superficial de carga vai ser igual a Q, que é a quantidade de carga elétrica distribuída pela superfície, dividido por 4πr ao quadrado. Vamos imaginar duas esferas de raios diferentes, uma com raio 1 e a outra com raio 2. E a esfera 2 é menor, o raio da esfera 2 é menor do que o raio da esfera 1. E vamos analisar uma situação onde ambas as esferas estão eletrizadas com a mesma quantidade de carga elétrica. Então a gente sabe que a carga elétrica vai se distribuir pela superfície dessas duas esferas, e quando a gente for calcular a densidade superficial de carga, a gente vai pegar a quantidade de carga, dividir pela área da esfera. Como a esfera 1 tem um raio maior do que a esfera 2, significa que tem uma concentração maior de carga elétrica por superfície na esfera 2 do que na esfera 1. Dessa maneira, a gente pode concluir que quando a gente tem condutores pontiagudos, as cargas elas não vão se distribuir homogeneamente pela superfície. Você vai ter uma concentração maior de carga elétrica na região pontiaguda, que é o que é conhecido como poder das pontas. Então, em condutores pontiagudos, você vai ter uma densidade superficial de carga maior nessas regiões pontiagudas.